Aqui é o canal Nossa Espiritualidade e hoje mais uma vez estamos aqui para a gente conversar e bater um papo sobre espiritualidade. Mas antes, eu gostaria de colocar em pensamento, em oração, todas as famílias que perderam algum parente por culpa da pandemia da Covid-19. Nos solidarizamos com todos eles. Hoje eu queria compartilhar de maneira especial com vocês uma história, que é a história da cura de Naamã, para a gente refletir um pouco sobre nós mesmos, a nossa espiritualidade de uma maneira mais próxima, mais profunda. Para começar, eu gostaria um pouco de contar a história então de Naamã, e para quem quer conhecer melhor essa história, pode ler, e você pode ler na Bíblia, aqui onde está aqui, 2 Reis, capítulo 5. Bom, a história de Naamã acontece da seguinte forma. Ora, a Síria, que é um povo oriental, né, mais oriental do que a Palestina, tinha conquistado, através de várias batalhas, muitas regiões de Israel. Somente, né, o que a gente conhece na Bíblia como Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, houve uma separação entre os reinos, entre o reino de Israel, entre o reino do sul, que ficou conhecido como Judá, e o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. Numa dessas batalhas, o povo sírio levou escravos, né, israelita, para a Síria, e entre eles levou uma menina que foi trabalhar na casa da esposa de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um comandante do exército sírio, muito querido e respeitado pelo seu rei e pelos seus soldados e pelos seus povos, porque tinha liderado o exército da Síria em várias batalhas vitoriosas. Então ele gozava de fama, de prestígio, porém ele tinha um problema que ele escondia de todos. Naamã tinha lepra. Apenas os mais íntimos conheciam, né? Sua esposa, talvez os oficiais mais próximos, o próprio rei. Isso não poderia ser dito para todo mundo, nem espalhado, porque naquela época, como vocês sabem, a lepra não gozava de boa reputação. Era uma doença, né, incurável, né, vista como contagiosa, e que muitos até entendiam ser a lepra um castigo dos deuses, né? Então não pegava bem para um comandante da altura, da estatura do Naamã ter lepra. Mas Naamã sofria com aquilo. As pessoas percebiam o seu sofrimento. Aquela menina levada como escrava, ela convivendo ali com a família de Naamã, ela fica sabendo então que Naamã tem lepra. E um dia ela comenta com a sua senhora, né, a esposa de Naamã. Ela diz: olha, lá na minha terra tem um homem de Deus, né, um profeta que pode curar Naamã dessa lepra. E a esposa de Naamã conta a ele, e ele muito feliz, porque era mais uma oportunidade de se curar daquela famigerada doença, né? Ele vai até o seu rei, né, ao rei da Síria, pede permissão, o rei da Síria dá permissão para que ele vá a Israel em busca dessa cura, e ainda dá a Naamã ouros, pratas, enfim, para que ele possa negociar a sua cura. Bem, então Naamã parte a Israel em busca da sua cura. Ao chegar ao rei de Israel, onde Naamã achava que encontraria a cura, ele tem uma ligeira decepção, uma primeira decepção, que o rei de Israel rasga as vestes dizendo: eu não tenho esse poder, eu não posso curar você, né? Como que se quiser dizer, de onde você ficou sabendo dessa ideia de que eu curava lepra, né? E Naamã sai dali triste, mas Eliseu, que era o profeta de Deus em Israel, que na verdade era o profeta que a menina tinha falado, manda um recado. Ele fica sabendo que o Naamã foi ao rei em busca da cura, e ele manda um recado então para Naamã dizendo: diz para ele vir aqui até mim, né? E Naamã vai. Ora, Naamã estava disposto a tudo para encontrar a cura para o seu problema. E ele manda um recado então para Naamã dizendo: diz para ele vir aqui até mim, né? E Naamã vai. Ora, Naamã estava disposto a tudo para encontrar a cura para o seu problema. Bom, ao chegar até Eliseu, Eliseu não recebe,
e Eliseu apenas manda um dos seus empregados, né, dizer a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Bom, Naamã fica frustrado de novo, e além de triste, ele fica muito chateado, porque ele pensa: nossa, eu sou um general, venho aqui, eu achava que esse homem de Deus ia sair dali de dentro, ia me receber, ia invocar o nome do seu Deus, e o seu Deus ia me curar. E na verdade ele só manda que eu vá me lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele diz: olha, os rios de Damasco não são melhores do que esses aqui? Né? E ele sai indignado. Os seus oficiais vão até Naamã e dizem assim: ora, meu senhor, se o homem de Deus tivesse te pedido algo mais difícil para você ser curado, você não faria? Os oficiais sabiam que Naamã já tinha tentado de tudo, já tinha feito tudo e estava disposto a tudo pela sua cura. Eles fazem Naamã refletir. E Naamã muda de ideia e vai e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. E o texto diz que sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. Esse texto me fez refletir. Qual era o problema de Naamã? Porque eu quero chamar a atenção para essa última parte, quando Naamã sai indignado da casa de Eliseu porque não quer lavar 7 vezes ao rio. Ele ia voltando para casa, né, se não fosse convencido pelos seus oficiais mais próximos. O problema de Naamã era o seguinte: não era tomar banho no Rio Jordão, era o seguinte: Rio Jordão era um lugar público. Se Naamã fosse tomar banho no Rio Jordão, ele teria que tirar suas armaduras e mostrar a sua pele impura pela lepra. Ou seja, antes de tomar o banho, antes de ser curado, aliás, só com a promessa da cura, ele não tinha certeza da cura até então, Naamã teria que se revelar para todos, né, para os seus soldados e o povo em geral, os seus problemas que estavam escondidos atrás daquele conjunto de armaduras. Por quê? Toda vez que Naamã saía nos lugares públicos, ele ia com suas armaduras, ia com suas roupas, e ninguém sabia da sua lepra. Mas se ele tirasse a roupa ali para poder mergulhar, todos iam ver. Olha, mostrar suas fraquezas, mostrar suas feridas, esse é o grande perigo e foi o grande medo de Naamã. E realmente é o nosso grande medo, né? Não é fácil a gente mostrar nossas fraquezas, nossas feridas, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né? De confortos, competições, né? Em que a empatia, né, não é fácil de ser encontrado. Estão numa guerra infinita por posições, por espaço, por poder, enfim. Mas a necessidade, é isso bonito que eu acho no texto, é isso que eu queria deixar para vocês, né? A cura exige um primeiro passo que é difícil, que é tirar as suas vestes, as suas armaduras e mostrar, né? Eu acho que é isso, né? E a espiritualidade trabalha com algo, eu digo assim, todos os problemas que nós vivemos hoje, desde os nossos problemas pessoais, né? De níveis, por exemplo, os afetivos, níveis pessoais como depressão, ansiedade, angústia, medo, como os problemas sociais, como nós estamos vivendo, né? O caso do racismo, o caso da violência, né? A fome, a miséria. Eu acho que todos esses problemas que aparecem para nós, que a gente tem que resolver, que a gente tem que lidar, eles têm por baixo uma dimensão mais profunda, como um iceberg, né, que tem a ponta e tem uma dimensão mais profunda que é maior. Que é essa dimensão mais profunda, eu chamo a nossa humanidade mais íntima. E nossa humanidade mais íntima é a nossa espiritualidade, né? Então a gente precisa consertar, trabalhar essa espiritualidade humana, né? Não só falo espiritualidade, não só no sentido da religiosidade, né? Mas no sentido do ser. Né? Quem nós somos como pessoas humanas? Quem é o ser humano? A gente precisa responder isso para poder responder os outros problemas, né? Não que um tem que vir antes, outro depois, mas os problemas se trabalham juntos. Mas essa dimensão da profundidade, ela nos chama a todo momento. Um grande abraço para vocês e fiquem em paz. Amém.